sejam todos bem-vindos ao curso Consórcios Públicos, Características e Desafios. Meu nome é Marcela Bilic Cherubini, estamos de volta em mais uma videoaula sobre a cooperação entre entes federados em níveis subregionais, na forma de consórcios públicos intermunicipais, detalhando as condicionalidades e vocações dessa articulação de cooperação voluntária, conhecendo como são criados e estruturados, como atuam e são fiscalizados os consórcios públicos. Você lembrou de acessar o sumário? É importante, pois comentaremos nessa videoaula sobre links que constam lá. Dá uma olhada. Bom, vamos lá, pessoal. Nessa videoaula, trataremos das seguintes matérias. Primeiro, veremos uma breve retrospectiva, abordando o nosso foco, que são os consórcios intermunicipais, as condicionalidades para um consórcio público intermunicipal exitoso, a disciplina legal envolvida nessa matéria, as fases da constituição de um consórcio público intermunicipal e as medidas complementares para a constituição de um consórcio público intermunicipal, que, como veremos, são a obtenção de CNPJ, a abertura de conta bancária, a constituição de uma equipe inicial, providências quanto ao orçamento, a adequação orçamentária dos entes consorciados e, finalmente, o contrato de rateio. É importante que você assista a aula anterior para aproveitar bem o conteúdo dessa videoaula. Mas vamos rapidamente lembrar algumas informações que vimos anteriormente. Informações, então, importantes sobre um consórcio público intermunicipal. Primeiro, é importante a gente lembrar que o nosso foco é o consórcio público intermunicipal, uma autarquia constituída sob regime de direito público para articulação regional e compartilhamento das competências previstas para os entes consorciados, em cooperação voluntária entre os entes consorciados para atuação em todos os campos das políticas públicas. Segundo, que a experiência demonstrou que são 3 as condicionalidades para um consórcio público intermunicipal exitoso. A primeira é um pacto político sólido. Na videoaula a gente detalha isso. Segundo, a capacidade de gestão de vários tipos. Também na videoaula anterior vocês veem o detalhamento. E o terceiro, um financiamento contínuo e suficiente para essa autarquia se desenvolver bem. Terceiro, a disciplina legal dos consórcios públicos intermunicipais, que está na Lei Federal 11.107 de 2005 e no Decreto Federal 6.017 de 2007. Quarto, é que são basicamente 5 as fases na constituição do consórcio público intermunicipal. Primeiro, o acordo entre os chefes dos executivos municipais. Segundo, a análise dos dados regionais feito por uma equipe competente. Terceiro, a celebração de um protocolo de intenções entre os chefes dos executivos municipais, os prefeitos. Quarto, a ratificação por lei do protocolo de intenções em todos os legislativos dos municípios envolvidos. Quinto, a aprovação do Estatuto do Consórcio Público Intermunicipal constituído numa Assembleia Geral é que se dá essa aprovação. Então, na aula passada, entendemos como, cumpridas as fases estabelecidas pela lei, estará constituído um consórcio público intermunicipal. Na aula de hoje, entenderemos como se organiza financeiramente um consórcio público e como ele é fiscalizado. Vejamos então as normas financeiras e de controle dos consórcios públicos intermunicipais. Pause um pouco seu vídeo e reflita. Em qual área das políticas públicas traria mais eficiência se seu município se articulasse com outros municípios para exercer suas competências de forma cooperada? Quais seriam essas áreas? Quais competências você acha que inicialmente poderiam ser compartilhadas? Aquelas que são mesmo mais propícias, por exemplo, as compras públicas, capacitação de servidores, vacinação, serviços de segurança. São algumas possibilidades. Você conhece a lei orçamentária do seu município? Conhece os documentos padrão de natureza orçamentária? Dê uma olhada no site do seu município.
Em seguida, pensando em 2022, quais os programas que constam na Lei Orçamentária Anual de 2021 de seu município que poderiam ser executados mediante articulação e cooperação entre os municípios da região? Pense nisso, dê uma olhada no site e analise o que poderia ser feito de forma compartilhada. Com as informações da semana 1, vamos avançar, vendo todos os passos para completar a formação do consórcio público intermunicipal já constituído. Vamos então às medidas complementares após constituído o consórcio. Bem, após a aprovação do Estatuto do Consórcio Público Intermunicipal, que se dá na Assembleia Geral dos Prefeitos, para que o consórcio possa começar suas atividades, é preciso seguir os seguintes passos. Bem, o primeiro passo é a inscrição do consórcio no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, mantido pela Receita Federal do Brasil. Para inscrever o consórcio público intermunicipal no CNPJ, é preciso seguir a norma da Receita Federal que disciplina o cadastramento das pessoas de direito público. Atualmente, a norma aplicável é a Instrução Normativa Receita Federal do Brasil, número 1991, de 19 de novembro de 2020, e a Instrução Normativa Receita Federal do Brasil, número 1863, de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. Pause um pouco seu vídeo e reflita. Quais os documentos que você entende que serão necessários apresentar para a Receita Federal do Brasil para a obtenção do registro no CNPJ? Os documentos principais para a obtenção do CNPJ do consórcio são, de acordo com as instruções normativas já mencionadas, o protocolo de intenções, as leis de ratificação do protocolo de intenções firmado pelos entes federativos e aprovadas pelas câmaras municipais, a ata de eleição e posse do presidente do consórcio público intermunicipal. Veja aí as fotos de um protocolo de intenções, de uma lei de ratificação, de uma ata de eleição e posse de um presidente de um consórcio público intermunicipal. Ok, obtido o CNPJ do consórcio, é hora de ir para o segundo passo. Vamos ao banco. No banco, o segundo passo se opera, é a abertura da conta bancária. Inscrito o consórcio, vamos à abertura. Aqui serão observadas as normas do Banco Central do Brasil para a abertura de contas por pessoas jurídicas de direito público. Recomenda-se a abertura da conta bancária em um banco que já atenda ao maior número de municípios consorciados. O gerente do banco, da sede do consórcio, por exemplo, vai ficar muito feliz de receber esse cliente diferenciado, um cliente com potência regional. Muito bem, consórcio criado, com CNPJ e conta bancária. E agora? Agora vamos ao terceiro passo, é a constituição dos recursos humanos iniciais, é a montagem da equipe inicial do consórcio público. O consórcio público intermunicipal tem uma estrutura de empregos públicos que se divide em dois tipos. Os empregos com funções de direção, chefia e assessoramento, contratados mediante livre escolha do presidente ou da diretoria nos termos do Estatuto do Consórcio, e o outro tipo, que são empregos públicos para o preenchimento das vagas previstas no contrato de consórcio, contratados mediante seleção pública. Contrato de consórcio que, em outras palavras, é o protocolo de intenções ratificado por lei. No primeiro momento, é possível a contratação pelo consórcio público intermunicipal daqueles que ocuparão os empregos públicos de livre nomeação, com funções de direção, chefia e assessoramento, como o secretário executivo. No momento inicial, o consórcio público intermunicipal pode contar com servidores cedidos pelos municípios consorciados. É uma formalização que se dá mediante resolução da diretoria.
É comum o consórcio organizar câmaras temáticas, reunindo servidores dos municípios consorciados para apresentação na Assembleia Geral dos Prefeitos de propostas, planejamentos, atividades, custos e recursos envolvidos. É diferente do grupo de servidores cedidos. A sessão envolve formalidades. Com o tempo, a estruturação do consórcio público intermunicipal se completa e o quadro de recursos humanos, em geral, terá as seguintes categorias. O pessoal do quadro próprio do consórcio, que nós já vimos, aqueles de chefia, direção e assessoria, e o quadro selecionado mediante seleção pública, o pessoal cedido, o pessoal contratado por tempo determinado. É importante registrar que todo o quadro de pessoal do consórcio será regido pela CLT e estará vinculado ao regime geral de previdência. Serão, portanto, tanto aqueles de cargos de chefia, direção e assessoramento, como aqueles mediante seleção pública, empregados públicos. O pessoal cedido pelos municípios consorciados permanecerão vinculados ao seu regime originário, qualquer que seja ele, sem vínculo com o consórcio público intermunicipal. Pela adoção da CLT como norma de regência, não há estabilidade para os empregados do consórcio público intermunicipal, porém a dispensa tem que se dar mediante processo administrativo com garantia de ampla defesa e contraditório conforme previsto na Constituição. Vamos ver agora a seção de servidores. E aqui, pause um pouco seu vídeo e reflita. Quais as 5 características que você fixaria para que servidores de um município consorciado fossem considerados aptos para serem cedidos a um consórcio público intermunicipal? Bem, sabemos que os municípios cedem servidores para outros órgãos e poderes. São exemplos costumeiros as cessões de servidores para unidades do Estado, como delegacias de polícia, unidades do PROCON, para unidades do Judiciário, como os anexos fiscais, os cartórios eleitorais, e para as autarquias estaduais, como a Junta Comercial. Se o município pode ceder servidores para fora, também pode ceder para dentro, para os próprios entes da sua administração indireta. E o consórcio público intermunicipal compõe a administração pública indireta de todos os municípios consorciados. É lei. Decreto Federal 6017/2007. Artigo 23. Os entes da federação consorciado, com eles conveniados, poderão ceder-lhes servidores na forma e condições da legislação de cada um. Parágrafo 1º. Os servidores cedidos permanecerão no seu regime originário, somente lhes sendo concedidos adicionais ou gratificações nos termos e valores previstos no contrato de consórcio público. Parágrafo 2º. O pagamento de adicionais ou gratificações na forma prevista no parágrafo 10 deste artigo não configura vínculo novo do servidor cedido, inclusive para a apuração de responsabilidade trabalhista ou previdenciária. Parágrafo 3º. Na hipótese do ente da federação consorciado assumir o ônus da cessão do servidor, tais pagamentos poderão ser contabilizados como créditos hábeis para operar compensação com obrigações previstas no contrato de rateio. É recomendável a aprovação de uma resolução da Assembleia Geral disciplinando como se dará a cessão de servidores pelos municípios consorciados. Haverá fiscalização do Tribunal de Contas e é importante que todos os atos do consórcio público estejam documentados. Já temos uma equipe trabalhando pelo consórcio público intermunicipal. Então é hora de pensar nos recursos financeiros e esse é o 4º passo, a elaboração da proposta orçamentária para definição do valor do contrato de rateio. Vamos lá? Com a inscrição no CNPJ e a conta bancária aberta, um secretário executivo e um grupo inicial de servidores contratados ou cedidos, já será possível elaborar a proposta orçamentária desse consórcio público intermunicipal,
com a previsão de todas as despesas necessárias para garantir o seu funcionamento durante o exercício financeiro em curso. Deverão ser consideradas todas as despesas necessárias para garantir o funcionamento do consórcio. Despesas de custeio e de investimento, como despesas com aluguel da sede e os gastos com água, luz, gás, internet, com serviços de segurança, de contabilidade, de informática, com salários e encargos previdenciários e trabalhistas, com aquisição de móveis e equipamentos. Caberá à Assembleia Geral aprovar a proposta orçamentária do consórcio, pois ela é a instância máxima de deliberação. É importante saber que a Assembleia Geral do consórcio pode fixar diferentes critérios para o rateio. O valor que cada município vai transferir pode considerar o número de habitantes dos municípios que compõem o consórcio ou o número de ligações de água nos municípios que compõem o consórcio. É a Assembleia, como instância máxima, que pode decidir, inclusive, mudar o critério de rateio de um ano para o outro. Aprovada a proposta orçamentária, cada município consorciado saberá quanto deverá repassar para o consórcio público intermunicipal. Em outras palavras, saberá o valor anual da sua cota parte do rateio. Vamos então, com essa informação, ao quinto passo, muito importante, que é a adequação das leis orçamentárias dos municípios consorciados. Faça uma reflexão. Escolha um consórcio público. Escolha um município consorciado. Veja, no ano de sua escolha, na lei orçamentária desse município consorciado, o valor repassado para o consórcio público intermunicipal do qual ele é membro. Atenção, você pode adotar dois caminhos para apurar o valor repassado pelo município ao consórcio público do qual ele é membro. Primeiro, acessando o site da Câmara Municipal desse município. Procure a lei orçamentária anual do município e nela procure os anexos, pesquisando nos documentos pelo termo consórcio ou pelo nome do consórcio do qual o município participa. A lei orçamentária em geral está entre as últimas leis aprovadas no exercício anterior. Dê uma olhada nos sites, faça uma breve pesquisa. Um exemplo. Vamos escolher o consórcio intermunicipal do Grande ABC. Vamos escolher o município de Santo André. Vamos escolher o ano de 2019. Vamos ao site da Câmara. Vamos ver a lei orçamentária de 2019, que foi aprovada em 2018. Vamos ao anexo da lei. O segundo caminho é acessando o site do Tribunal de Contas do Estado. Temos aí o link. Vamos escolher um consórcio, o CIVAP. Vamos escolher um município, Rancharia. Vamos escolher um ano, 2020. Então, no site do tribunal, pesquisamos pelo nome do CIVAP ou pelo nome do consórcio. Com a aprovação da proposta orçamentária do consórcio pela Assembleia Geral dos Prefeitos, há uma tarefa muito importante para cada um desses prefeitos, pois caberá a eles adequar a sua lei orçamentária para que nela conste a previsão dos valores a serem destinados para o consórcio público para suas despesas de custeio e investimento. A alteração pode ser por lei ou por decreto, se o valor estiver dentro daquele percentual legal sempre previsto de alteração orçamentária por decreto. É um dispositivo comum em lei orçamentária. Reflita um pouco. Se for possível, consulte o financeiro da administração municipal para saber mais. É lei. Lei 8.429/1992. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente. 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei. É isso, pessoal. Completados esses passos complementares para a constituição do consórcio público intermunicipal, obtenção do CNPJ, abertura da conta, constituição da equipe, definição do valor de rateio, previsão de repasses dos municípios membros, podemos dizer que agora sim o consórcio público intermunicipal está pronto para começar a atuar e seu primeiro contrato é justamente o contrato de rateio.